1 Samuel, capítulo 9. Vai ser o texto bíblico que nós vamos apreciar hoje. E nós vamos até o comecinho do capítulo 10, hoje no estudo desse texto. Porém, na nossa leitura, nós leremos apenas alguns primeiros versos do capítulo 9. Então, 1 Samuel, capítulo 9, e assim nos diz a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Vamos orar ao Senhor, pedindo por graça e compreensão nessa noite, que Ele nos dê um momento agradável de estudo bíblico e de compreensão da Sua palavra. Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor, orientação. Pedimos a Ti a Tua presença e esclarecimento desse texto. Que o Senhor me capacite a ensinar e capacite o Seu povo a ouvir. Que sejamos edificados e construídos por Ti. Guia-nos, Senhor, nessa leitura. Guia-nos na apreciação da Tua palavra. E que o Senhor fale conosco nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. O nosso tema hoje é sobre o Saul ser levantado rei. Portanto, nós vamos aqui apreciar os momentos que dizem respeito, desde quando Saul descobre esse chamamento para o reinado, até o momento que ele é ungido aqui, rei de Israel. Portanto, para isso, nós vamos cobrir do capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, que é onde esse trecho, essa narrativa aqui vai ser construída acerca da história de Saul. Então, podemos entender que este momento de estudo hoje de noite seria uma introdução ao aspecto do reinado de Saul. E é claro que isso também é importante a esse momento aqui do livro de Samuel, porque é o momento onde o livro de Samuel queria chegar o tempo inteiro, que é quando o reinado e a monarquia vai se estabelecer pela primeira vez em Israel, e assim vai se desenrolar uma história do reinado de Israel daqui por diante. Ok? Então, era um momento esperado, estimado aqui no livro de Samuel, e havia movimentos no livro para chegar a este momento, que é o reinado. Portanto, estamos em uma nova fase do livro de Samuel, na nossa apreciação. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, antes que a gente entre no texto aqui com maior profundidade e o perceba. E a pergunta é o seguinte: quem aqui já ouviu falar do termo teonomia? Alguém aqui já leu esse termo, já ouviu em algum lugar? Existe um termo que é teonomia. Esse termo nos lembra o termo autonomia. Eu acredito que alguém aqui já deve ter ouvido o termo autonomia. O termo autonomia, ele é bastante estimado quando é referido a alguém. Essa pessoa aqui, ela tem bastante autonomia, ou seja, ela é uma pessoa que se vira sozinha, que dá os rumos da sua própria existência, por assim dizer. Então, geralmente a gente costuma louvar esse termo quando aplica a alguém. Fazendo um comparativo aqui entre teonomia e autonomia, aplicando ao caso de Israel, quando nós falamos sobre teonomia, nós queremos falar acerca de uma nação ou um povo cujas leis de Deus governam esse povo e essa nação. É como se a constituição dessa nação e desse povo fosse a lei de Deus. E por falar sobre leis de Deus, eu estou falando aqui principalmente dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, o Pentateuco, como algo que viesse reger a vida de uma nação e todos os aspectos constituintes desse povo.
Então, quando eu me refiro a uma teonomia, eu quero dizer algo assim. Claro, eu não estou falando sobre aquelas aplicações modernas que alguns teólogos fazem disso hoje no nosso contexto, mas me refiro aqui especialmente ao caso do povo de Israel. Israel era uma teonomia, ou seja, a lei que governava Israel como nação, como povo, como um país, por assim dizer, talvez numa linguagem que seja mais palatável para nós aqui hoje, era a lei de Deus. É aquilo que está ali na Bíblia do Antigo Testamento. No entanto, esse povo que era regido pela lei de Deus, pela própria vontade de Deus, por ordem de Deus como nação, eles escolheram um caminho diferente no capítulo 8. É claro que, em geral, Israel está sempre fazendo um movimento de se desvencilhar do compromisso com o pacto, com a aliança, com a lei de Deus. Mas nesse caso, no capítulo 8, Israel ele vai ter a opção, na verdade ele opta por, ao invés de ser governado por essa lei de Deus, essa constituição divina, eles queriam ser governados de acordo com a sua própria vontade, escolhendo assim para si mesmo um governante que fosse de acordo com a cultura ao redor, com as nações ao redor. Então, nós temos um povo que, recebendo a lei de Deus para conduzi-lo, para guiá-lo como nação, eles querem abrir mão disso e conduzirem a sua própria vida como nação, como país, por si mesmo, em si mesmo. Entende o drama do que está acontecendo aqui? Israel, no capítulo 8, basicamente fala para Deus que quer um rei para si mesmo. Era um problema Israel querer um rei para si mesmo? Não necessariamente. O livro de Juízes, por exemplo, que a gente sabe que tem uma conexão com o livro de Samuel, já nos mostra que era um problema Israel não ter um rei ali naquele contexto. E o texto de Deuteronômio, por exemplo, lá no capítulo 17, que a gente vai visitar aqui daqui a alguns instantes, também nos diz que havia uma prescrição divina sobre como deveria ser o rei de Israel. Mas Israel não queria ter um rei de acordo com a lei. Israel queria ter um rei de acordo com a sua própria vontade. E aqui se estabelece um povo que está abandonando a teonomia nesse sentido, o governo de Deus sobre eles como nação, para viver uma vida com a sua própria vontade, de acordo com a cultura ao redor. Hoje eu gostaria de abordar a resposta divina nesse contexto. O que Deus faz depois de lidar com o povo, com Israel, que queria viver por si mesmo? Deus responde o povo aqui. E eu gostaria de abordar esse estudo nesse momento aqui em 3 tópicos. O primeiro seria um rei segundo o coração do povo. O segundo tópico seria a providência divina em todo o trajeto de Saul até a sua unção ao reinado. E depois, como está aqui prescrito para a gente e para nós aqui no capítulo 10, a unção de Saul, que é quando Saul é oficialmente declarado rei de Israel. Eu gostaria de então começar aqui no nosso primeiro ponto, e eu quero chamar a sua atenção logo para o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 10 de 1 Samuel começa fazendo, do capítulo 9 de 1 Samuel, começa fazendo algumas descrições sobre o próprio Saul. Observe comigo o texto. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Essa aqui então é a ascendência de Saul. Ele vem de uma ascendência próspera, de pessoas que são ricas, por assim dizer, e cujo nome é significativo para ser ressaltado aqui na narrativa bíblica. Se o texto bíblico está fazendo menção desse nome, é porque aqui no contexto de Israel, na tribo de Benjamim, eram nomes importantes, considerados, por assim dizer, aqui nesse contexto. E aqui, a partir do verso 2, começa-se a dar algumas descrições do caráter de Saul, por assim dizer. Ou melhor, das características de Saul para o reinado, porque esse é o contexto aqui. Observe o que o texto vai dizer acerca de Saul. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Eu acredito que o texto aqui, ele dá uma ênfase muito forte ao que seria a beleza de Saul. E em geral, o texto ele começa e termina fazendo descrições de Saul, que vão da aparência física à aparência física. O texto começa falando da aparência de Saul e termina falando da aparência de Saul. De que maneira Saul se destacava em relação aos filhos de Israel? Ele era muito bonito e ele era muito alto, basicamente isso. O texto não continua dando predicados acerca desse rei. Ele era apenas alguém chamativo em termos de aparência, por assim dizer. Então, é por aí que o texto começa a caminhar. Em seguida vem uma tensão aqui que nós vamos já observar. Mas perceba,
Quando nós fazemos um comparativo interno dentro do próprio livro de Samuel, quem sabe que existe uma ideia geral que percorre todo o livro de Samuel. E se a gente faz um comparativo aqui entre Saul e Davi, a gente consegue ver digamos assim, uma distinção, um contraste entre eles dois. Se em Saul você tem aqui descrições que param na aparência dele e tem apenas esse objetivo, em relação a Davi é um pouquinho diferente. Em 1 Samuel capítulo 16, por exemplo, observe o que é dito, como a descrição aponta para quando Davi vier para o reinado. É importante esse comparativo para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui. 1 Samuel 16, versos 6 ao 7, nos diz o seguinte: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel ouviu Eliabe e disse consigo: certamente esse está diante do Senhor o seu ungido. Aqui Samuel vai até a casa de Jessé para ver um novo rei para Israel, isso depois de Saul, por assim dizer. E nesse caso ele se depara com Eliabe, que era um homem que tinha predicados parecidos com o de Saul, era alto, também muito bonito, e ele fala: é esse, eu achei o rei aqui para Israel. E o texto continua: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Consegue perceber aqui a distinção entre eles dois? Saul, ele é louvado apenas por sua aparência. Davi, ele é louvado por seu coração. Entende? Mas o que quer dizer aqui ser louvado por seu coração, por assim dizer? Talvez seja um pouquinho diferente daquilo que nós, culturalmente, no nosso contexto, a gente costuma pensar. Ser louvado pelo coração dele aqui não tem a ver com aquela questão de: nossa, ele é tão bonzinho de coração, ou algo assim. Já ouviram esse tipo de expressão sendo referida a alguém? Não é basicamente isso que quer ser dito aqui. E para isso, eu gostaria que vocês fossem comigo até Deuteronômio, e eu vou ler 2 trechinhos de Deuteronômio que trazem para nós o significado do que significa isso de ser alguém cujo coração Deus contempla e considera. Deuteronômio no capítulo 4, verso 9. Observe o que o texto diz aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Aqui Moisés está exortando o povo de Israel a seguir em conformidade com a lei, em compromisso com a lei de Deus. Observe esse trecho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Então, esse povo recebeu a lei, tinha discernimento da lei, e tinha que agora aplicar a lei. O que Moisés está exortando o povo a fazer? Olha só, lembre-se dessa lei no seu próprio coração. Internalize o significado e o conteúdo dessa lei. Não permita que o significado, o sentido e o discernimento da lei se afaste do coração de vocês, mas tenha amor e apreciação por essa lei. Entende? Para que lado está sendo apontado isso? O compromisso com a lei de Deus. Ok? A internalização da lei de Deus, a memória da lei de Deus. E no capítulo 10, verso 16, há um imperativo aqui, ainda nas exortações de Moisés, que nos diz o seguinte, capítulo 10, verso 16: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. O que significa circuncidar o coração? A circuncisão era o sinal externo do compromisso com a aliança, com o pacto que Deus fez com o povo de Israel. Quando Deus fala aqui através de Moisés: circuncidem o coração de vocês, é o seguinte: tenham compromisso com o pacto e com a aliança do fundo do coração de vocês. Estejam agarrados ao pacto e à aliança do fundo do coração de vocês. Comprometa-se a obedecer do fundo do coração de vocês. Então, quando nós falamos sobre o coração de Davi aqui, como está em 1 Samuel capítulo 16, a ideia que o texto quer nos passar e quer nos louvar é basicamente sobre alguém que tem um coração comprometido com a lei de Deus, comprometido com a aliança, comprometido com o pacto. Esse é o sentido. E não alguém com um tipo de bonzinho no coração, que não se ira, e nada disso, como geralmente na nossa cultura popular nós costumamos fazer. Nesse contraste com Davi e Saul nesse sentido,
Saul não era alguém cujo coração era apreciável nesse sentido. Ou seja, Saul não era alguém que tinha um compromisso interno com a lei de Deus. E as descrições posteriores que vão ser feitas acerca de Saul acabam sendo significativas aqui no contexto dessa narrativa. Mas antes, deixa eu explicar para vocês uma implicação de Saul não ter o compromisso interno com a lei de Deus. O rei que tivesse esse compromisso interno de coração com o pacto e com a aliança, definiria o seu reinado de acordo com o pacto e com a aliança. Se Saul não tem esse compromisso interno com o pacto e com a aliança, o seu reinado que vai vir em seguida não vai ser de acordo com essa lei. Entende isso? Então, Deuteronômio capítulo 17, tem um trechinho que está um pouco pequeno, mas nós vamos tentar ler algumas porções aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, lá no capítulo 17, verso 14, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, em geral, o rei comprometido com o pacto faria com que o seu reinado fosse de acordo com o pacto, fosse de acordo com a aliança. E essa característica que é ressaltada em Davi, não é ressaltada em Saul. E, vamos lá, eu vou dar mais alguns aspectos que o texto vai descrever aqui acerca de Saul, e depois dar um desfecho do que a narrativa está querendo nos mostrar, aonde ela está querendo chegar aqui conosco. Então, observando aqui um pouco mais do trecho bíblico, observe o que acontece no versículo 5 e versículo 6. A gente entende que aqui neste momento, Saul está procurando as jumentas que se perderam do seu pai, por assim dizer. Então ele está indo atrás delas. Observe esse trecho. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele, vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Observe o que está acontecendo aqui. Saul, ao não encontrar as jumentas, depois de ter procurado muito, sabe o que ele faz? Ele desiste. Observe que a iniciativa de se consultar o profeta para entender a vontade de Deus não parte de Saul, parte do servo. Saul nem sequer cogita a possibilidade de consultar ao Senhor. Mas o servo conhece o profeta e sabe como encontrar aquilo que Deus poderia dizer. Percebe o que está acontecendo aqui? Isso acaba descrevendo um pouco mais do caráter de Saul. Ele não é alguém que busca entender o conselho e a vontade do Senhor. Entende? Mais um pouco o texto vai continuar nos dizendo acerca de Saul. No versículo 7, observe o que vai acontecer. Então Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Agora, Saul está pensando em comprar o profeta. É mais ou menos o seguinte, o que eu vou dar em troca para ele me dar uma profecia e uma palavra de Deus? Entende o que está acontecendo aqui? Saul não entende que verdadeiros profetas não se vendem.
Então ele vai lá com algum tipo de recurso, ele quer ter algum tipo de recurso para poder dar algo em troca pela profecia. Mais um pouco, a partir do versículo 18, verso 19, mais algumas coisas revelam informações sobre o caráter de Saul. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão, e aqui já é o momento onde Saul ele vai até Samuel e o encontra, por assim dizer. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostrem onde é a casa do vidente, que era no profeta nesse caso. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente, suba adiante de mim ao lugar alto, hoje vocês comerão comigo. O que é importante de se notar aqui é que Saul não fazia ideia de quem era Samuel. Tanto que quando ele está na cidade de Zuf aqui, ele não sabia que ele poderia encontrar o profeta, como o servo disse. E quando ele se encontra com o profeta aqui, ele não o identifica. Quem no meio do povo de Israel não ia conseguir identificar quem era o principal porta-voz de Deus nessa época? Isso demonstra o total desinteresse espiritual de Saul. O desinteresse espiritual dele era tão grande que ele não sabia quem era a principal, ou na verdade a única liderança espiritual que o povo de Israel tinha aqui nessa época, nesse contexto. Entende como as coisas estão sendo demonstradas para nós? Quando o texto faz um ressalto positivo sobre Saul, fala apenas dos seus predicados e aspectos físicos avantajados. Ele é tão bonito, ele é tão alto. No entanto, quando vai descrever questões relacionadas ao caráter de Saul, demonstra um homem desinteressado em relação ao próprio Deus. Não consulta, não sabe quem é o profeta. Entende o quadro que nós temos acerca de Saul? Acontece que o povo, no capítulo 8 de Samuel, pediu um rei de acordo com a cultura ao redor, de acordo com as nações ao redor. E Deus está concedendo um povo de acordo com a cultura e de acordo com as nações ao redor. Acontece que a orientação do coração do povo de Israel era totalmente equivocada. Ela não queria um rei de acordo com o padrão de Deuteronômio capítulo 17, se é que eles estavam cientes desse capítulo, por assim dizer, se não estavam ignorando totalmente. Pelo contrário, os seus desejos estavam de acordo com o mundo, com a cultura que estava ao redor. E talvez aqui nós temos o nosso primeiro ponto de aplicação, por assim dizer. O coração de Israel não estava orientado na direção da Escritura, mas estava orientado na direção da cultura ao redor. Isso por vezes nos acomete, e por vezes pode acontecer conosco. Por vezes podemos pensar e desejar igreja não de acordo com os padrões bíblicos, mas podemos desejar e pensar igreja, querer construir igrejas de acordo com o padrão do nosso tempo. Muitas igrejas atualmente adotam um padrão que podemos chamar de empresarial, onde pessoas vendem um produto no púlpito e outras vêm comprar esse produto como consumistas. Isso é adotar um padrão de igrejas que não está na Escritura, mas é o padrão da nossa cultura ao redor, do mundo ao redor. Também podemos pensar no próprio projeto de vida que temos para nós mesmos. Às vezes podemos pensar em coisas como futuro, como casamento, ou como trabalho, ou algo assim, e tudo o que pensamos é como podemos viver no luxo e no conforto, quando na verdade a Escritura constantemente nos impulsiona para uma missão. Ou quando pensamos em termos de aposentadoria ou algo parecido, pensamos em como isso pode ser mais conveniente ou confortável para nós. Entende? Isso geralmente é o padrão de vida e mentalidade que alguns chamam de, como é que eu posso dizer, de sonho americano, sabe? Ter uma vida extremamente confortável para si mesmo. Cristãos podem ser tentados a pensar assim, porque adotaram o pensamento não da Escritura, mas da cultura ao redor, assim como Israel fez. Podemos ser tentados a fazer isso e assim cair neste erro. Portanto, precisamos abraçar a Escritura, imergir na Escritura com profundidade e assim não cair no mesmo erro que Israel caiu e cometeu, desejando algo contrário ao que Deus tinha para o seu povo. Mas vamos prosseguir agora para o nosso segundo ponto. Eu quero pensar sobre o desdobramento da providência divina, conduzindo Saul até o reinado. Então, Deus intenciona levantar Saul para o reinado, e assim ele vai conduzi-lo. Eu gostaria de atentar vocês em como Deus está fazendo isso. E voltando aqui ao versículo 3, e agora ressaltando outros aspectos do verso 3.
nós percebemos que a tensão da história, ou seja, o grande problema na história que movimenta o drama aqui, como nós já mencionamos, começa quando as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, ou seja, se perderam, foram para onde estava fora da vista deles. Aqui começa o movimento da história. É importante mencionar uma coisa. Naquele contexto, naquela época que jumentas se perderem ou se extraviarem, faria um barulho grandíssimo, porque quando se pensa em jumentas aqui nesse contexto, se pensa em auxílio para o trabalho. Então se pensa em um animal que puxa o arado para o campo, ou então que é um animal de carga para viagens longas. Então, quando isso acontece aqui nessa narrativa, não passaria despercebido. Quando essas jumentas desaparecem, é claro que vai haver um movimento de procura em relação a ela. E de acordo com a vontade de Deus, Saul vai procurar essas jumentas. E eu posso dizer para vocês que esse é o primeiro movimento da providência divina. É fazer com que as jumentas se percam. Pode parecer estranho isso, mas Deus está conduzindo o processo de Saul até o reinado dessa forma. Ordinariamente, simplesmente, as jumentas se perdem. Em seguida, no versículo 4, nós vemos que há um movimento árduo de procura por parte de Saul e também o seu servo. Então o texto vai dizer: eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não a encontraram. Observem, eles atravessaram o território de Benjamim. Isso não é pouca coisa. Eles provavelmente andaram muito e procuraram arduamente por essas jumentas, mas não as acharam. Acontece que depois de todo esse movimento, eles vão chegar no versículo 5 na cidade de Zuf, que era a terra onde Saul morava, onde Samuel estava, o profeta que daria a resposta e a direção aqui para Saul. Entende o que está acontecendo aqui? As jumentas se perdem, eles andam pra caramba, e então param na cidade ou na terra do profeta. Deus está fazendo isso. Em seguida, o texto vai dizer que o servo, observe no versículo 6, porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado, tudo o que ele diz acontece. Mesmo que Saul estivesse em um movimento de desistência e de recuo para poder não continuar com a procura, o servo orienta Saul a procurar o profeta Samuel e assim encontrarem uma resolução para o desafio que eles têm aqui. Uma pergunta para vocês: isso aqui é algo extraordinário ou algo que pode acontecer com uma história comum? Me parece uma história comum, e eu creio que para vocês também parece uma história comum. Nós não vemos nenhum movimento sobrenatural acontecendo aqui no texto, ou tem? Aparentemente não. Mas quando a gente chega no versículo 16, e é a perspectiva conclusiva desse ponto, observe o que é dito lá, verso 16. Isso aqui é Deus dizendo a Deus dizendo a Samuel sobre o momento que Saul chegaria até a sua terra e encontraria o profeta. Verso 16: amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Novamente uma pergunta aqui: nós vimos algum anjo ou algum profeta aparecendo no caminho de Saul para conduzi-lo até Samuel? Existe alguma aparição ou alguma visão dizendo o seguinte: olha só, Saul, dispõe-te, vai até a terra de Samuel, e lá você vai ouvir coisas que você precisa ouvir? Isso não acontece aqui. Mas Deus está conduzindo Saul até o profeta Samuel. E como Deus conduz Saul até o profeta Samuel? Através de circunstâncias extremamente ordinárias. Jumentas podem se perder, isso é normal. Andarem durante muito tempo e passarem por muitas cidades até chegar à cidade de Zuf também é normal, nada de extraordinário. O aparente conselho aqui do servo de Saul para que vão até o profeta poderia ser algo ordinário e normal também. Estão procurando por alguém que pode ajudar. Mas Deus estava providencialmente conduzindo Saul até lá. Acontece que o Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia, é o Senhor das circunstâncias. Nenhuma circunstância, e aqui eu estou falando de qualquer circunstância mesmo, até mesmo o empecilho no trânsito que você teve para chegar aqui, ou o desempecilho no trânsito que você teve para chegar aqui.
ou os fatos do seu dia a dia, que algumas coisas andaram mais rápidas e algumas mais devagar, ou aquelas expectativas que aconteceram e outras que não aconteceram, ou aquelas coisas que vieram sobre você e foi total surpresa. Nada disso acontece sem ser um fato guiado pela providência divina. E essa é a questão. Deus está conduzindo as circunstâncias para que Saul pudesse chegar até Samuel. Ele não fez movimentos extraordinários ou sobrenaturais. Deus agiu de forma ordinária e natural, mas chegou no seu fim, no fim que ele queria, por assim dizer. Nós devemos pensar nessa história em relação às nossas vidas da seguinte maneira: todos os fatos da nossa existência nós devemos interpretar à luz da providência divina. Todos os fatos, os doces e os amargos, devemos interpretar à luz da providência divina. Todos os fatos, os esperados ou os não esperados, como foi o caso aqui de Saul. Ele só foi procurar a jumenta, só queria isso, mas chegou um rei em casa. Todos os fatos devem ser pensados nesses termos. Nós estamos diante de um Deus que não apenas governa e dirige a história, como alguém que está com a mão no leme do barco, ou então como alguém que está com a mão no volante do carro, mas como Deus que está escrevendo a história. E a cada dia que passa, um parágrafo que ele escreveu, e as coisas vão chegar no fim por ele intencionado. No mundo de Deus, que é o mundo na Bíblia, não existe acaso. As coisas não acontecem porque apenas aconteceram, mas Deus está soberanamente conduzindo e governando todas as coisas. E o bom de sabermos disso é porque se trata de um Deus bom e gracioso. Mas conseguem perceber Deus orquestrando os fatos do texto? E quando nós olhamos para todos os textos narrativos e históricos da Bíblia, é sempre assim. Deus está conduzindo os fatos, visando o fim que Ele quer. Visando o fim que Ele quer. Indo agora para o nosso terceiro ponto, eu quero falar com vocês agora sobre a unção de Saul. Esse será o nosso ponto de desfecho nesse momento. Vão comigo até o capítulo 10 e eu vou ler do verso 1 até o verso 8, para que a gente pegue a dinâmica do texto e assim reflita sobre ele. Aqui seria um momento conclusivo da trajetória de Saul, onde ele vai ser ungido rei de Israel. Então, nós vimos um momento onde ele é caracterizado, ou seja, onde as características dele são dadas. Depois a trajetória dele até o profeta que o declara rei, e agora a unção vindo sobre Saul para que ele se torne rei. Saul sendo oficializado como rei de Israel. Então vamos comigo até 1 Samuel capítulo 10 e ler do verso 1 até o verso 8. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como um príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Pois, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de você, dizendo: que posso fazer para o meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então, você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Então, esse é o momento aqui onde
Samuel unge Saul como rei de Israel, como está aqui no versículo 1. Samuel unge a Saul, e esse ato de ungir, de derramar o azeite sobre a cabeça dele, era apenas uma representação da própria habitação do Espírito Santo, ou do apossar-se do Espírito Santo na vida de Saul. Era uma representação de que ele agora estava oficializado para que pudesse cumprir com o seu ofício real, por assim dizer, o seu governo régio. Quando a gente percebe a sequência do texto, em como ele vai colocar para nós aqui neste momento, vocês vão ver que no versículo 6 é descrito o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Acredito que muitos de vocês já podem ter ouvido essas menções em outras passagens do Antigo Testamento, menções anteriores a estas passagens aqui. Por exemplo, no livro de Juízes, aqui eu não vou abrir para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo, nós vemos um momento onde o Espírito do Senhor se aposta sobre Gideão, e assim Gideão vai libertar o povo. Ou então o Espírito do Senhor se aposta sobre Sansão, e ele ganha muita força, então liberta o povo de Israel, vai contra os filisteus e vence sobre eles. Em muitas ocasiões do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vai operar sobre homens para desempenhar alguns papéis. Lá em Êxodo capítulo 25, inclusive, o Espírito do Senhor capacita homens a fazerem um tabernáculo, a construir um tabernáculo, a terem habilidade como artista, por assim dizer. Então, esse é um movimento do Espírito do Senhor que acontecia no Antigo Testamento para que certas tarefas fossem cumpridas. Aqui no caso do rei de Israel, de Saul, é para que ele pudesse atuar como rei. O Espírito do Senhor também atuava na vida de sacerdotes e também dos profetas, quando entregaram uma profecia inspirada pelo Senhor. Então, em que sentido o Espírito de Deus atuava aqui no Antigo Testamento prioritariamente? Atuava fazendo com que homens pudessem cumprir certas tarefas e também escreverem um texto bíblico inspirado, como o caso do Pentateuco, que Moisés escreveu, e outros textos que estão narrados para nós, que estão registrados para nós na Bíblia do Antigo Testamento. Então, esse é o sentido que o Espírito Santo está operando aqui na vida de Saul. Por que é importante ressaltar isso? Hoje nós celebramos, nessa fase agora, o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo de Deus no Novo Testamento. E há um aspecto diferencial aqui. O Espírito do Senhor operava em homens no Antigo Testamento para cumprir tarefas. Mas depois que o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, após a vinda do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita na igreja. E não habita apenas em alguns homens para cumprir algumas tarefas, como é esse caso aqui. Inclusive, quando nós observamos no versículo 7, onde Samuel vai dizer o seguinte: quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Alguns comentaristas tendem a acreditar que isso se refere a Saul e até a guarnição dos filisteus e destruir aqueles homens lá, porque ele estava empoderado pelo poder do Espírito. Ou seja, como Saul seria um rei, também um líder militar, ele agora estaria habilitado por Deus a lutar pelo povo de Israel em nome do Senhor. É isso que acontece aqui. Mas desde que Jesus Cristo veio, desde que Jesus Cristo operou salvação em nosso favor e ascendeu aos céus, Ele nos dá o Espírito Santo para que habite em nós. E claro, também para cumprir tarefas, para edificar a sua igreja, para pregar o Evangelho, como está em Atos capítulo 1, verso 8. No entanto, para que Ele viva conosco para sempre agora, uma presença presente que consola, que edifica, sabe? Que fortalece, que caminha junto. Em determinado momento do livro de Samuel, de 1 Samuel, o Espírito Santo vai sair da vida de Saul e espíritos malignos vão operar na vida dele agora. No entanto, a garantia que temos do ministério do Espírito Santo na nova aliança, agora em Cristo, é que esse Espírito Santo nunca vai ser retirado. Percebe a diferença? Saul, como rei de Israel, teve um privilégio provisório da presença do Espírito Santo, enquanto a igreja tem um privilégio eterno da presença do Espírito Santo, algo que nunca vai ser retirado do povo de Deus. Eu quero fechar com algumas aplicações e considerações aqui sobre aquilo que nós estudamos hoje.
A primeira aplicação é de que nós devemos viver a nossa vida desejando e fazendo as nossas escolhas não a partir da cultura ao redor, mas a partir das Escrituras. Israel falhou nesses aspectos, portanto quis escolher um rei de acordo com a cultura e não de acordo com a lei de Deus revelada. Isso trouxe prejuízo a Israel durante toda a sua trajetória. Então, vivamos de acordo com a lei. Olhemos para a Escritura, leiamos a Bíblia, que possamos entender o que Deus requer para que o nosso desejo seja orientado nessa direção e não na direção da cultura. Segundo aspecto a se pensar aqui é que nós devemos enxergar os fatos da vida à luz da providência divina. Então, Deus conduziu ordinariamente, ou de forma, não sobrenatural, os fatos relacionados ao levantamento de Saul como rei. Em geral, Deus está sempre conduzindo, dirigindo, escrevendo as nossas histórias. Portanto, precisamos interpretar todas as narrativas da nossa existência à luz da providência divina, de que Deus está governando todas as coisas. E por último, Deus em Cristo inaugura um tempo agora, onde a igreja é a habitação do Espírito, onde nós temos o privilégio da sua presença santa, onde o Espírito Santo está aqui hoje conosco e nos ensina, nos encoraja, compartilha dons aqui entre nós, nos consola e é uma presença permanente que não se esvai em nenhum momento. Que privilégio nós temos! Deus fez coisas grandes através de Jesus, nos conduzindo agora a ter o ministério do Espírito Santo, não de forma provisória, mas de forma eterna. Eu quero orar com vocês, pedir para que o Senhor nos conceda graça nessa noite. Senhor, louvado seja o teu nome santo. Nós te agradecemos por tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor nos permitiu enxergar, e eu peço que o Senhor nos conduza nesses tempos. Nos conduza, Senhor, a enxergar o mundo através do seu governo e providência, e nos ajude a viver neste mundo através da Escritura, Senhor, e não através de como o mundo gere a si mesmo em pecado. Pai, pedimos a Ti para que o Espírito Santo nos enche. Saul teve um privilégio muito provisório para cumprir algumas tarefas ali do Teu Espírito, mas que possamos, Senhor, valorizar com grande alegria e súplica aquilo que nos é dado pelo Teu Espírito Santo hoje. No nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Amém.